Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham tido um final de semana muito bom, hein? E bem proveitoso, tá? Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui umas coisinhas para vocês. Existem muitos testes, né, que a gente encontra na internet, a gente encontra em livros. Para quê? Para testar a nossa atenção, para testar a nossa memória, né? E aí existem algumas brincadeiras bem legais e essa aqui é uma delas que eu adoro fazer. Sempre quando eu vejo assim vídeo, alguns posts assim relacionado a isso, eu sempre fico prestando atenção. Assim como quando nós trabalhamos com ilusão de ótica, lembram? Ilusão de óptica, né? Quando nós trabalhamos com isso, a gente falou um pouquinho sobre a memória, que é o que o nosso cérebro entende e aí ele transforma em determinada situação que não é, né? E aí a gente depende muito do que o nosso cérebro vai entender, tá? Então aqui, ó, essa atividade eu acho super legal, tá? Vamos ler o que está escrito aqui, o que está escrito. Amarelo. Perfeito. Azul. Ótimo, parabéns. Rosa. Preto. Pronto, todo mundo já leu lá, ó. Amarelo, azul, rosa e preto. Tudo bem até aí? Agora a gente vai fazer uma coisinha. Nós vamos falar as cores que estão escritas essas palavras e não as palavras que estão escritas. Por exemplo, essa cor aqui, talvez, eu não sei como é que tá a câmera, né, assim, se tá bem visível ou não, mas eu acredito que sim, porque pra mim tá bem visível. Tá de verde, então a gente vai falar verde, a gente não vai falar amarelo. A cor azul está escrita de branco, então nós vamos falar branco, ok? A cor rosa está escrita de amarelo, então nós vamos falar amarelo. E aqui nós vamos falar azul, tá? Então é assim, ó, é ler amarelo, mas falar verde. É ler azul, mas falar branco. Ler rosa, mas falar amarelo. Ler preto e falar azul, ok? Então vamos lá. Pode fazer. 1, 2, 3 e já! Teve gente que errou. Eu vou fazer junto. Vamos lá. Verde, branco, amarelo e azul. Tá vendo que legal? Façam essa brincadeira em casa. Escrevam diferentes cores num papel e faz teste com o papai, com a mamãe, com a tia, assim, né? Dá pra fazer até em videoconferência com os amigos, né? Com a família. Faz e tem muito disso na internet, tudo, mas faz você. Pega o seu lápis de cor vermelho, por exemplo, e escreve preto. E aí você pede pra pessoa, ó, falar a cor que está aqui, não o que está escrito. Tá bom? Então hoje vocês já perceberam, nós vamos falar de memória. E a memória, ela está relacionada a qual sistema do nosso corpo? Sistema nervoso. Vocês lembram quando eu disse pra vocês que, assim, eu sou apaixonada por ciências, né? Vocês sabem disso. Mas falar do sistema nervoso pra mim é encantador. O sistema nervoso, ele é maravilhoso, porque sem ele, como é que comandaríamos os nossos movimentos, por exemplo? Como é que comandaríamos os nossos pensamentos, né? Os nossos sentimentos? Como é que o nosso corpo ia entender que eu tenho que balançar a mão, que eu tenho que mexer o pé, que eu tenho que pular, né? Como é que o meu coração ia entender que ele precisa fazer uma pulsação, um movimento involuntário? Isso daí quem comanda também é o nosso sistema nervoso, tá? Então toda a nossa memória, todo o nosso dia a dia, a nossa ansiedade, a nossa alegria, a nossa tristeza, tudo está relacionado ao sistema nervoso. Tá? Então é por isso que eu falo que é um dos sistemas mais especiais, assim, né? Então, ó, olha só o que a gente tem aqui hoje. Tadã! Eu tenho um crânio.
Um crânio, ai, um crânio. E aí, gente, olha só. Na verdade, nada por acaso, né? Aquilo que eu falei pra vocês outro dia. Minha mãe fala isso, nada por acaso. E tudo tem um lado bom. Eu comprei isso aqui faz muito tempo, muito tempo. Uma vez que eu fui a Dori na 25 de março. Ai, como eu gosto de lá. Bom, aí, professor gosta da 25 de março, né? E aí, eu fui na 25 de março fazer uma compra totalmente diferente, não tinha nada a ver com ciência, nada a ver com a escola, inclusive. Mas não tem como, a gente passa assim, olha e fala, isso dá pra usar na aula, isso dá pra usar. Mas faz muito tempo que eu comprei esse crânio aqui. E eu não usei ainda, tava guardadinho, porque eu sabia que eu ia usar, mas eu ainda não tinha visto assim um momento adequado para que eu pudesse realmente usar como eu queria. E chegou a hora com vocês, olha só, com vocês. Então, olha só, por que que eu trouxe ele? E esse daqui é aquele que você coloca na água e ele cresce, né? Eu vou colocar na água hoje, ele demora, dependendo, de 12 a 24 horas cresce um pouquinho, de 24 a 72 cresce mais. Então eu vou deixar uns 3 dias na água e aí eu mostro o resultado para vocês depois. Mas por que que eu vou usá-lo hoje, ó? Para ninguém confundir, isso aqui não é cérebro, tá? As pessoas olham assim esqueletos, olham essa parte aqui. Isso aqui não é cérebro, isso aqui é um crânio, tá? É o osso, ó. Se você bater a mão assim, ó, ele faz parte do sistema esquelético, tá? É o crânio quem protege o cérebro, o encéfalo, o bulbo, tá? E todos os nervos que a gente tem aqui, ó, aqui dentro, tá? Então essa parte aqui não é o cérebro, tá? Essa parte aqui é o crânio, tá? É o osso que protege, tudo bem? Então olha só, vou colocá-lo na água, tá? E aí a gente vê o resultado daqui uns 2, 3 dias, eu pego pra vocês, pra gente ver como é que ficou, tá? Tomara que dê certo, porque faz tempo que eu comprei e aí eu não sei se ele vai crescer. Porque faz tempo que eu comprei. De qualquer forma, dá pra gente utilizar, tá bom? De qualquer forma, dá pra gente utilizar. Então, vamos lá. O que eu tinha pedido pra vocês? Eu tinha pedido para vocês deixarem prontinho no caderno de ciências as páginas 208 e 209. O que era isso? Primeiro, destacar, né, o jogo da memória. Olha só, o Kaique destacou para mim, ó, eu pedi para ele destacar, ele destacou. Então a gente tem cachorro, maçã, maçã, mamão, mamão, ursinho, ursinho. Ele rasgou só esse, ó. O resto ele destacou direitinho. Bicicleta, bicicleta, mochila, 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 mochila. Quem já assistiu a Dora conhece essa música. Escova de dente, caderno, caderno, gato, gato, conjunto de caneta, conjunto de canetas. Beleza? Todo mundo tem aí, né? Então destacamos, ó, eu também destaquei, tá? Tá? Então vocês vão brincar aí em casa, vocês vão ter tempo para brincar, para decorar, brincar com o papai, com a mãe, com o irmão, tá? Eu também vou brincar aqui porque realmente eu adoro fazer essas coisas, tá? Aí, ó, a prova de que eu pedi, ó, dia 29/5 para 1/6, ó, deixei anotadinho aqui. O que tá falando aqui na página 208? Tá dizendo assim: depois de você destacar, brincar, tal, tem uma observação. O que observei? A memória de curto prazo é aquela na qual a informação é retida durante um pequeno intervalo de tempo e em seguida é esquecida. Em quais momentos do jogo você utilizou a memória de curto prazo? Então era para você, né, utilizar, brincar lá. E aí você ia perceber, curto prazo, já fala, né, curto, é um período pequeno, tá? Então, essa memória de curto prazo é aquela memória que ela fica só um pouquinho de tempo na nossa cabeça,
tá? É aquele registro que a gente guarda só um pouquinho, né? Quando eu converso isso, geralmente assim no ensino médio, tem gente que fala assim, Pro, quando a gente quando dá alguma lição e aí a gente aprende na hora e depois esquece. Muitas vezes acontece isso, né? Geralmente a gente deixa para longo prazo aquelas que a gente gosta mais, né? Aquelas coisas que a gente gosta de ouvir mais, né? E aí a gente acaba guardando. E aí, quando que você utilizou isso? Por exemplo, eu utilizei a minha memória de curto prazo, ou seja, eu guardei uma informação bem leve quando eu virei o cachorro e e aí depois eu virei o outro e era mochila. E na segunda vez que eu fui virar, eu achei o cachorro. Aí eu já peguei, pronto, eu não preciso mais lembrar disso, porque eu já peguei, eu já utilizei o cachorro, eu já achei. O par do cachorro eu já achei, então eu já esqueci, tá bom? Aí tem a memória de longo prazo, que tá na 209. A memória de longo prazo é aquela na qual a informação é retida durante um grande intervalo de tempo, de modo que pode ser lembrada anos após o seu acontecimento. Em quais momentos do jogo você utilizou a memória de longo prazo? Então, assim, longo prazo, já fala, longo período, eu guardo aquilo, né? Gente, memórias da nossa infância, né? Quando a gente conversa com vovô e vovó, é uma delícia, porque eles contam coisas que aconteceu há muito tempo atrás. Ai, quando eu era criança, eu fazia isso, eu subia na árvore, eu pulava o muro, eu brincava de pipa, blá, blá, né? Muito engraçado. Olha só que coisa. Eu tenho uma coisa legal. Eu tenho muitas lembranças na minha memória de longo prazo da pré-escola. De quando eu estudava na pré-escola. Na pré-escola lá mesmo, na pré-escola do Colégio Santa Maria de Nazaré. Eu estudei lá. Estudei até o pré lá. Foram momentos assim maravilhosos. Eu guardo muitas coisas que aconteceram comigo lá. Né? Então eu lembro realmente de muitos detalhes, eu lembro. Eu lembro até do meu juramento do pré. Eu não lembro do juramento da faculdade, que foi o mais recente, mas eu lembro do juramento de cor, né, gente? É claro que eu cumpro, né? Mas eu lembro direitinho do começo ao fim o meu juramento do pré, né? Então a minha memória guardou isso, né? Algo que eu gostei muito, que ficou muito na minha memória. Por exemplo, quando você mora em um lugar e você precisa mudar, por exemplo, né? Tem uma pessoa na minha família que é assim, que ela mudou, né, de casa, mas toda hora tá falando daquele lugar que ela morava, porque lá e quando passa lá perto, eu lembro de quando a gente fazia isso aqui, quando fazia isso, porque foram coisas boas. Então, geralmente a memória de longo prazo, ela faz isso, né? Ela faz a gente guardar coisas que a gente gostou muito, tá? Então, em que momento do jogo você precisou usar a sua memória de longo prazo? Olha, eu precisei usar a minha memória de longo prazo quando eu virei a maçã e depois eu não lembrava mais onde estava o par da maçã. E eu precisava lembrar onde estava a maçã. Então, a maçã que eu lembro que a primeira maçã que eu virei, que eu lembro que ela estava ali, eu não podia esquecer que ela estava naquela posição, porque em algum momento ela ia aparecer. Tá bom? Então, verifiquem direitinho o que vocês falaram. De qualquer forma, a gente vai fazer a correção, tá bom? Mas verifiquem direitinho. Aí tem mais uma pergunta aqui. Você acha que conseguirá se lembrar das histórias contadas pelos colegas após alguns anos? Eu não tenho como responder isso, porque é uma pergunta pessoal, né? Você tá perguntando se você acha. Mas, provavelmente, né, gente? Algumas coisas a gente vai lembrar, claro que não tudo, né? Porque também a gente não tem uma memória de computador para guardar tudo, né? Qual é a memória mais antiga da que você se lembra? Também é uma resposta pessoal. Converse com os seus colegas sobre os resultados obtidos por vocês. Compare os resultados com os dos seus colegas. Agora que a gente tem 2 encontros por semana em videoconferência, né, no Zoom, dá pra gente conversar sobre isso também, né? Ótimo, já vão guardando aí o que vocês vão falar sobre a memória e aí a gente volta. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar a lousa, vou colocar outras cores, outros nomes, pra ver se vocês vão conseguir falar depois, tá bom? Sem a minha ajuda, ok? Pronto, gente, já mudei, tá? As cores aqui, ó. Amarelo, rosa, azul e marrom.
Ai, errei. De novo, vou falar as cores. Amarelo, rosa, azul e branco. Ah, tá. Aí vocês vão tentar agora, ó. Vocês leem as cores, tá? Ó, rosa, branco, verde, marrom. É, isso. E aí depois vocês tentam. Bom, depois vocês voltam, pausa aí e brincam um pouquinho, tá bom? Livro em mãos, página 198. Marca texto em mãos, tá bom? Bom, gente, o nosso corpo é maravilhoso, né? Os sistemas, eles são maravilhosos, meu Deus do céu. É uma máquina, parece uma indústria ao mesmo tempo, né? Uma indústria que não dá para funcionar, todos os órgãos precisam de todos. É uma união, né? E esse é o nosso corpo, cheio de células, tecidos, órgãos, sistemas, um ligados ao outro, tá? Mas a gente tem um comandante que é o sistema nervoso, tá bom? Ele comanda realmente, ele quem comanda tudo, tudo, tá? Então abram lá na página 198, tá? Tem o andar, falar e se alimentar sozinho são atividades que podem parecer simples. No entanto, elas exigem diversas habilidades que desenvolvemos com o tempo. Para encaixar peças geométricas em um brinquedo, por exemplo, precisamos analisar o tamanho e a forma da peça e executar movimentos precisos. Quem é que vai comandar essa questão de associar a forma com o tamanho para encaixar? Quem que está comandando exatamente essa parte de pensar, por exemplo, né, aqui ó, quem que está fazendo esse comando de entender qual é a cor, né, com a palavra, tá? Isso daí é tudo no sistema nervoso e é o que a gente vai conversar. Tem algumas perguntinhas para vocês responderem no caderno aí. Cite alguns sistemas do corpo humano que, em sua opinião, estão envolvidos na tarefa de encaixar peças geométricas em um brinquedo. Dessa vez eu não vou fazer explicação dando resposta. Vocês falam assim, pra eu dar a resposta, meu. Eu tô explicando. Aí eu vou explicando. Eu me empolgo na explicação. Quando eu vejo a explicação respondeu, né? Aí vocês falam que eu dou resposta. Não é que eu dou resposta, é que a minha explicação já vai além, né? E aí, quando eu vejo, eu respondi, mas tem gente que não percebe, enfim, vamos lá. Qual é o principal órgão do corpo humano que coordena atividades como a apresentada na fotografia? Qual é o órgão que vai comandar esse sistema? Opa, a cor, a forma, o tamanho, tem que encaixar aqui. Quem que está comandando isso? Responda aí em caderno. Você gosta de jogos e brinquedos que estimulam o raciocínio? Isso aqui é estimular o raciocínio, tá? Isso aqui é você pensar, memorizar, tá? Em caso afirmativo, cite alguns que você conhece. Tcharam! O que vocês estão vendo aqui? Não sei se é isso, não sei. Observe a imagem abaixo por um segundo. Que figuras você identificou? Agora observe novamente a imagem, reparando em cada detalhe. Que figura você identificou? Você vai olhar. Eu vi isso. E se eu virar? O que eu vejo? E se eu fizer assim? O que eu vejo? E se eu fizer do outro lado? O que eu vejo? Tá? Vão tentando identificar e anotem em um caderno. Como você já estudou anteriormente, os olhos são os órgãos relacionados ao sentido da visão. Lembram que a gente conversou e aí nós falamos de ilusão de óptica, né? Que o olho associa e aí manda a informação para o nosso cérebro processar e entender o que é que ele está vendo, tá? Eles captam a luz do ambiente e formam as imagens. No entanto, para que essas imagens sejam compreendidas e ganhem significados, elas precisam ser interpretadas no encéfalo. Vamos grifar essa parte? Então vamos lá. A terceira frase do primeiro parágrafo. No entanto, para que essas imagens sejam compreendidas e ganhem significados, elas precisam ser interpretadas no encéfalo. Ok?
O encéfalo é um dos componentes do sistema nervoso. Esse sistema, juntamente com o sistema endócrino, coordena e integra os demais sistemas do corpo humano. Viu que eu estava falando? Agora grifa aí também esse parágrafo. Tá? Ó. Ok? Aí nós vamos para 201. Tem uma imagem aqui, tá? Não vou aproximar, porque meu livro tem uma respostinha. E tá escrito assim: observe a cena e circule a ou as atividades que você considera estarem associadas ao sistema nervoso. Tem um menino olhando para a árvore, um cachorro correndo atrás da bola, uma menina andando de bicicleta, tem árvore, tem casas, prédios ali atrás. Tem alguma atividade aqui relacionada ao sistema nervoso? Será que existe alguma atividade aqui relacionada ao sistema nervoso? Será que alguma coisa que está acontecendo aqui nessa imagem é o sistema nervoso quem comanda? Será? Alguns seres são capazes de interpretar e responder aos estímulos do ambiente. Além disso, alguns desses organismos, como os seres humanos, choram, andam, sentem frio e sede. Todas essas sensações e atividades estão relacionadas ao sistema nervoso. A resposta eu não vou falar agora, nós vamos falar na hora da correção, mas tem que circular aí o que você acha que está relacionada ao sistema nervoso, tá? Assim como a resposta daqui, ó. Escreve no caderno e a gente vai falar só na hora da correção, não é agora. Bom, vamos grifar. Vamos grifar aqui, ó. Todas essas sensações e atividades estão relacionadas ao sistema nervoso. Grifei essa parte que vocês vão entender sim na hora que a gente for fazer a correção. Atividades voluntárias e involuntárias. Aí tem um balãozinho aí. Quando você respira, você está realizando uma atividade que depende de sua vontade. E quando você anda de bicicleta? Quando você respira, você está realizando uma atividade que depende da sua vontade? Eu li errado. E quando você anda de bicicleta? Eu não vou ler, tá? Porque isso daí vai caber a vocês, tá? Vocês vão ler os textos, a Pro vai passar explicando. E aí vocês vão grifar aqui, ó. Segundo parágrafo. Mastigar, abrir e fechar as mãos e andar de bicicleta são exemplos de atividades voluntárias, pois elas dependem da nossa vontade para serem realizadas. Já a respiração, a digestão e a circulação do sangue são atividades involuntárias, pois ocorrem independentemente da nossa vontade. Então, quando a gente fala assim, ó, em alguns livros aparece como movimentos, tá? Movimentos e não atividades, mas tanto faz. Movimentos voluntários e movimentos involuntários. O que são essas coisas? Que é isso? Voluntário, já falaram, você quer ser voluntário para ajudar a entregar comida na rua, por exemplo? Voluntário é você ir, né, por sua vontade. E não porque você é obrigada, não porque tem que fazer, tá? Então, voluntário. Então, quando você realiza um movimento voluntário, essa mesa, quando você realiza um movimento voluntário, é porque você comandou esse movimento, tá? Ó, essa coisa de falar com a mão assim, né? É um movimento, pra mim, na verdade, acaba passando pra... Eu vou considerar voluntário porque a gente começa a fazer e nem percebe, né? Mas assim, eu estou mexendo a minha mão, tá? Eu mexo a minha mão. Se eu tiver, por exemplo, na aula de educação física e o professor falar assim, ó, vamos lá, polichinelo. E eu vou fazer esse movimento. Esse movimento do polichinelo que eu estou fazendo é um movimento voluntário. Eu estou comandando esse movimento, tá? Eu comando esse movimento. Agora, gente, a batida do meu coração, eu que comando. Coração, bate agora, por favor. Não, coração, para de bater. Ah, respirar. Pulmão, para de bombear o ar aí. Não precisa fazer as trocas gasosas agora, não.
Ai, olha, o pulmão, agora eu tô no meio da fumaça, eu vou respirar muita poluição, não faz as trocas gasosas agora não. Não sou eu que comando isso, tá? Então, assim, o respirar, o bombear do coração, tá? Tudo isso são movimentos involuntários, não é você quem comanda, tá? Tem um órgão no sistema nervoso que faz isso para você. Assim como os nossos movimentos voluntários, que é, no caso, o que a gente comanda, o que eu mando, eu estou batendo meu pé voluntariamente, porque eu quero, não é o meu corpo que está fazendo por fazer, tá? Piscar os olhos, a gente precisa desse movimento para lubrificar, né, os nossos olhos, né, para não deixar seco, porque a gente precisa, né, dessa parte dos olhos bem lubrificar. Então, ó, para proteger. Eu não faço isso voluntariamente, não sou eu que fico comandando assim, agora eu não quero piscar. Não, existe essa brincadeira, né? Não pisque, é uma brincadeira. Tanto que não dá pra gente ficar eternamente brincando disso, porque vai chegar uma hora que o meu corpo vai falar: não, você precisa piscar, tá? Por exemplo, eu que tenho a vista muito sensível, vocês sabem, se eu saio no vento, o meu olho já começa a lacrimejar, só um pouquinho. Então, é, eu não consigo brincar disso muito tempo. O meu organismo já começa, ó, pisca, você tem que piscar porque você não aguenta, tá bom? Então é um movimento involuntário o piscar, tá? Então existe um órgão que vai comandar isso, tá? E a gente já vai conversar sobre essas estruturas, tá bom? Estruturas do sistema nervoso. Quem comanda o meu movimento voluntário? Quem comanda o movimento involuntário? Quem comanda o pensar, o interpretar as imagens? Tudo bem? Já já a gente volta para falar sobre isso. Beijinho. Ah, eu amo você.